Diga para quem está do teu lado, tema da mensagem. Fala bem bonito, sorrindo, assim, bem forte. Tema da mensagem: expulsos para o propósito. Tem algumas coisas na nossa vida que a gente vai ter que sair para ver o propósito acontecer. Tem algumas coisas na nossa casa que precisam ser retiradas para que o Senhor cumpra a sua promessa. Na nossa vida, mudança nunca é legal. Por quê? Mudanças requer trabalho. Mas quem não quer sair de São João de Meriti para morar no Recreio? Quem pode dizer glória a Deus? Mas Recreio tem assalto? Tem bandido no Recreio? Tem milícia para a Zona Oeste, sim ou não? Tem. E por que a gente quer mudar? Porque tem gente que gosta de mudar. Tem gente que gosta de mudanças. E tem gente que não quer sair daquela vida. Porque mudança requer uma saída. Moisés tem 40 anos e agora está dentro da casa da sua ama, a filha de Faraó, a filha daquele que é contra o seu povo. Eu imagino Moisés vivendo 40 anos ali e ouvindo Faraó dizendo: olha, nós matamos 500 hebreus, nós prendemos 200 hebreias, nós trucidamos os filhos dos hebreus. Eu imagino Moisés ouvindo tudo aquilo e ele se revolta, e a Bíblia diz que ele sai e carrega a sua carga. A Bíblia diz que essa carga são as suas poucas roupas, de repente um copo, alguma coisa para beber água, e ele vai para um lugar que ele não sabe, ele começa a vagar. Assim como o filho pródigo, ele tinha uma casa, ele tinha tudo do bom e do melhor. Se ele estava na casa de Faraó, ele tinha coisas boas, sim ou não, irmãos? Sim, porque Faraó tinha domínio, o cara governava. E Faraó tinha muitas coisas boas para comer, para beber, um bom quarto para dormir, um ar-condicionado split de 30 mil BTUs, aleluia, uma TV 4K de 75 polegadas. Ele tinha de tudo do bom e do melhor. Só que esse bom e o melhor ia contra aquilo que ele tinha de dentro. Era a essência, a base e o chamado. Aquilo que Faraó, Moisés tinha, era a essência hebreia. Ele tinha dentro dele a natureza daquilo que ele tinha chamado. E como é bom estarmos no lugar em que Jesus nos chamou para estar. Só que tem pessoas que irão fazer a gente sair do lugar que nós estamos, e essas pessoas vão nos levar ao propósito. Ele estava ali, mas ele sabia que não era filho de sangue dos egípcios. Ele era hebreu. Mas a Bíblia vai dizer, e a gente leu sobre as meninas, que quando ele luta contra aqueles pastores de ovelhas que estavam tentando ir contra aquelas meninas, as filhas de Jetro, a Bíblia vai dizer que elas olham para ele e não vê como um hebreu. A Bíblia vai dizer que elas olham para ele e diz que ele é um egípcio. Por que ele é egípcio? Por causa da vestimenta, por causa das pinturas, por causa do cordão, por causa da roupa, por causa da sandália, por jeito de falar, porque a vida toda Moisés era egípcio. Só que ele quer mudança. E a Bíblia diz que ele sai da sua casa no versículo 11 e vai para os seus irmãos. Não são irmãos de sangue, era o povo hebreu. Ele foi voltar às suas origens. A gente viu esse filme aí daquele cara que sai os ferros da mão, qual é o nome dele? O X-Men? Como é que é o nome? O Wolverine. E para encerrar toda a trajetória do Wolverine, que parece que ficou 19 anos no ar fazendo os filmes e tudo mais, os filmes desse cara, e tem até um dublador brasileiro que já até morreu, eu não lembro o nome, mas ele que dublava o Wolverine, ele encontrou o Wolverine no programa do Danilo Gentili e falou assim: cara, há 19 anos você garantiu o meu emprego, e agora para você terminar toda a sua trajetória, nesse último filme chamado Origem, você acabou com o meu emprego. E esse coroa, muito tempo depois, morreu, faleceu, e a gente não sabe qual foi o motivo. Mas na toda a trajetória do Wolverine, existia um filme chamado Origem. E essa origem vai dizer qual era o motivo dele ser daquele jeito. E se você ver a origem, o que saía da mão dele não era de aço, não era de ferro, não sei. Era de osso, né? Tipo um osso, né?
que saía dele, era o que estava na essência de Wolverine. É a mesma coisa a vida de Moisés. Ele estava no lugar, mas ele precisava ser lapidado e voltar às suas origens. Ele precisava voltar para aquilo que ele foi chamado, porque Moisés é aquele que era chamado tirado das águas. Seria o libertador do povo dentro do Egito, dentro do deserto. Para que o povo fosse liberto, seria através de Moisés. Não é porque Moisés era o melhor, não é porque Moisés era o bonitão, não é porque Moisés podia. Pelo contrário, Moisés em todo tempo não queria tirar o povo do deserto. Por quê? Porque era uma grande batalha. O cara viveu 40 anos comendo do bom e do melhor, e agora ele vai para o deserto. E o deserto que Moisés foi, não tinha comida pronta, não tinha nem fogo para fazer. Mas tinha codorniz que descia do céu, tinha maná que descia do céu, tinha água que brotava da rocha, tinha as coisas que o Senhor dava para ele. Por quê? Porque quando estava na casa de Faraó, ele não tinha provisão, ele não estava no propósito. O problema da gente é esse, que o propósito vai contra os nossos princípios, que são humanos. Quando nós estamos no propósito, irmã Elane, Deus nos leva a lugares que a gente nem imagina. Você pensou que ia ficar desempregada? Pensou que a sua ex-patroa faleceu? Caramba, acabou o emprego e agora como é que vai ficar? Eu tenho 2 filhas, estudo em colégio particular, é isso? Não, colégio público, mas tem que pagar a van. Tem que pagar a van, tem que dar um pix pro cara da van. E como é que você viu? Uma pessoa da família, um filho, é isso? Uma pessoa da família, uma pessoa conhecida, não sei, te deu um novo emprego, é isso? Ainda não? Não, porque a Lucimar falou que estava empregada. Eu falei, então a Lucimar já profetizou hoje. Eu perguntei hoje. Então eu profetizo que a Elane vai ficar empregada em nome de Jesus. Então nós precisamos entender qual é o propósito, até para ficar desempregado. Qual é o propósito que o meu carro furou o pneu? Por que é o propósito que eu não tenho gás para botar no carro? Por que acabou o gás justamente na hora do almoço? Porque o gás só funciona quando você abre. A gente precisa entender que essa saída de Moisés, ele voltou para as suas origens e ele abriu mão da sua herança. Por quê? Porque a filha de Faraó pegou aquele menino como se fosse filho. No ditado popular que a gente ouve por aí, Ana Lúcia, filho não é aquele, o pai não é aquele que cria, ou melhor, pai não é aquele que fez, o pai biológico, o pai é aquele que cria. E a gente começa a entender que mesmo estando na casa da filha de Faraó, da sua ama, ele tinha herança, mas ele se atentou, a Bíblia vai dizer que ele se atentou e saiu da casa da sua ama. Ele se preocupou com o que carregava as suas cargas. Ele queria saber aquelas cargas que ele tinha, que eram coisas naturais, mas a carga que realmente Moisés carregava era a carga do chamado, era a carga do propósito, era a carga. Irmãos, vir para a igreja é fácil, sim ou não? Não é. Sair de casa, se arrumar, chegar no horário, irmãos, é fácil? Não. Mas por quê? Porque a festa é. Por que o cinema é? Irmãos, cinema, dá para chegar atrasado? Sério, irmãos, você marcou lá o cinema lá no Kinoplex. Se você chegar meia hora atrasado, o filme vai te esperar? E por que a gente sempre se atrasa para as coisas do Senhor? Por que o nosso pão só demora no dia do culto? Por que a roupa nunca está passada, nunca está pronta? Por que as coisas não estão separadas? Para que a gente possa chegar no culto com o coração tranquilo. A irmã Selma tinha todos os motivos para estar em casa, acabou de operar. De repente não está enxergando 100%, né, irmã Selma? Mas está na casa do Senhor, quem pode dar glória a Deus pela vida dela? Ela está com uma nova visão de Deus. Vai enxergar, não vai precisar nem de óculos. Eita, né, seu Sebastião? Quem pode dizer glória a Deus pela vida dela mais uma vez? A Bíblia vai dizer que ele se preocupou, ele carregou as suas cargas, ele se preocupou em defender os seus irmãos hebreus. Quantos irmãos que você tem, quantas pessoas espirituais que você conheceu, quantas pessoas líderes, irmãos em Cristo que você conhece, que você ajuda, que você defende, que você se entrega por ele. A Bíblia está dizendo que ele se entrega pela sua nação, pelas suas origens. Ele sai debaixo de uma ordenança, debaixo de uma autoridade egípcia, e ele vai voltar às suas raízes, às suas origens.
Só que acontece alguma coisa no versículo 12. E olhou, está aqui no versículo 12, capítulo 2, versículo 12. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, ele feriu ao egípcio, aqui está dizendo matou, foi mais forte, né? E escondeu aonde? Na areia. A Bíblia vai falar que naquela batalha de defender os hebreus, Moisés mata um cara que ia matar o seu povo. E a Bíblia vai falar que ele, quando mata esse cara, ele repara ao redor para ver se tinha alguém vendo. Naquela época tinha câmera, irmãos. Naquela época tinha o GPS, sei lá, alguma coisa que pudesse ver, GPS não, mas alguma coisa que pudesse gravar o que Moisés estava vendo? Não. Mas a Bíblia diz que algumas pessoas viram o que Moisés fez. Até nisso havia um propósito. Ele mata um homem egípcio e esconde dentro da areia. Esse crime lhe causou 3 coisas. Ele fugiu de Faraó, onde está no versículo 15. Moisés fugiu de diante da face de Faraó. Depois diz que ele habitou na terra de Midian. Na terra de Midian significa, Midian, lugar de julgamento. E o terceiro que aconteceu na vida dele através desse homicídio, ele se assentou diante de um poço. Pergunto eu para você, o que significa poço? Poço é lugar de... acabei de dar dica aqui, irmão. É lugar de beber água. Mas se você for ver a história de Isaac, filho de Abraão, a Bíblia vai dizer que Isaac, para ele ter água na sua vida, ele tinha que cavar poços. E no meio do deserto, no meio dos lugares de Israel, no meio do povo que estava ali, hebreu, tinha muitos poços, porque era onde eles queriam pegar água. E a Bíblia diz que ele fugiu de Faraó, ele habitou na terra de Midian, que não é uma terra conhecida para ele, e ele se assentou junto a um poço. Diga para quem está do teu lado o tema da mensagem: expulsos para o propósito. Ele vai ser expulso da terra dos egípcios, entre aspas, ele vai ter que sair por causa da culpa dele, porque ele fez o que? Ele matou um egípcio, porque foi defender o seu povo, a sua origem, as suas raízes. Ele foi defender ele, ele paga o preço. Agora Faraó, que era amigo dele, Faraó que era tipo um avô, Faraó que dominava aquela terra, vai mandar procurar Moisés. Moisés foge, vai para Midian e fica junto a um poço. Às vezes na nossa vida, irmãos, nós não temos mais nenhuma saída. Na nossa vida muitas vezes é assim, a gente quer reagir aos problemas, a gente não consegue reagir aos problemas, e o que nos basta é estar num lugar em que só tenha pão e água. Na vida da gente, quando começamos o dia, para muitos, né? Não para todos, mas quando a gente começa o dia, a primeira coisa que a gente faz é tomar um café. Se você beber um copo d'água, tá bom também, mas também tem que comer. Diga para o seu irmão, pão. O pão faz parte da dieta do brasileiro, do judeu também. O pão asmo, o pão da Páscoa, esses são pães proféticos de algo principal na vida de um cidadão judeu. Então essas 3 coisas, a fuga, a habitação em Midian, e quando ele se assenta no poço, eu escrevi aqui, o que é que significa esse poço na vida de Moisés? Esse poço significa prosperidade, porque no meio do deserto, aonde tem água, é próspero. Segundo ponto na vida de Moisés junto ao poço, é o lugar que ele pode beber da fonte. E o terceiro ponto, poço significa lugar de acúmulos de água. Então tem algo profético em que Moisés sai da sua terra, porque ele tinha água para beber lá tranquilamente, irmãos, água fresca. Mas agora Moisés não tem mais água fresca, mas ele sabe que do lado do poço ele vai permanecer de pé. Tem alguns poços na nossa vida que a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas
Porque a única coisa que a gente tem no nosso caminho para se esconder e beber é um poço. Esse poço tem muitos nomes para cada um de nós. Esse poço pode ser a tua solidão. Esse poço pode ser aquela doença que nenhum homem consegue curar. Esse poço pode ser a tua saída para um futuro promissor. Esse poço pode ser o início de uma nova trajetória na tua vida, de um propósito que vai acontecer. Quem pode dar glória a Deus? Tem algumas coisas que vão acontecer na nossa vida através desse poço. Ele vai para Midian, ele não conhece ninguém, mas tem um poço. Mas a Bíblia diz que poço é sinal de prosperidade. E tem uma coisa, João, nesse poço tinha água. Aí acontece algo fantástico, Eduardo. Acontece uma coisa linda. Começa a aparecer pessoas que vão até aquele lugar. E eu coloquei aqui o subtítulo sacerdote. Após aquele acontecido de Moisés ter matado aquele homem, algumas filhas de Jetro, elas vão levar os seus camelos, seus cavalos, os seus animais para até o poço. E lá naquele poço, aqueles animais teriam que beber água. Deixa eu perguntar para você, é mais fácil um homem pegar água no poço ou uma mulher? Por causa de quê? Porque aparentemente o homem tem mais força. Mas se você pensa que o homem tem tanta força, manda o homem parir um filho. A primeira dor faz o quê, Ana Lúcia? Já pede remédio, fica na cama com febre. Estou morrendo. A Bíblia vai dizer que jovens, o Senhor tem te dado força. Não está falando de homem e de mulher. Está falando de gente capacitada para receber o propósito. Gente que tem propósito fica forte. Gente que tem propósito vive em alegria. Você pode sorrir aí e dar um glória a Deus. Gente que tem propósito está sempre feliz. Por quê? Porque a marca da promessa está nele. Aonde eu for, o propósito está em mim. Aonde nós vamos, a marca da promessa está em nós. Então, Elane, eu estou desempregado, mas eu sei que o meu Senhor vive. Ele há de se levantar e ele vai abrir a porta. Quanto tempo a gente viu a Viviane desempregada? Hoje falta culto porque está trabalhando. E chega arrebentada. Está dormindo 9 horas da noite, irmão. 10 horas já está tá lá roncando a noite toda. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Ronca não. Tudo tem um propósito, Lilian. As vendas vão melhorar porque nós temos propósito. Mas se ela não melhorar, Deus vai abrir uma outra porta para o propósito acontecer. Porque o propósito de Deus não é só você vender. O propósito de Deus é você estar bem. Então vira para esse irmão e diga assim, sinta-se bem aqui, seu Hélio. Sinta-se bem aqui, Selma. Nicole, sinta-se bem aqui, meus. Estão fardados, né? Aleluia. Oh, meu Deus, aleluia. Ricardinho, sinta-se bem aqui, Ricardinho. Mesmo que tu vai tomar um couro essa semana aí, aleluia. Oh, meu Deus. Sinta-se bem. Tem umas observações que eu coloquei 1, 2, 3, 4 observações. A primeira observação, para um pai judeu, ou hebreu, ou egípcio, o primeiro filho teria que ser homem ou mulher? Por que homem? Porque quem casasse com ele carregaria o nome da família. Há um tempo atrás a mulher tinha que mudar de nome por causa do homem. A mulher tinha que mudar o nome por causa do homem. Então a mulher estava ali, não sei se a Elane mudou o nome, a Lucimar mudou. Lucimar ficou Lucimar, José, Faria, Javelá. Então entrou o Avelar no nome da Lucimar. O nome dela tem José, tá, irmãos? Amém? Que o nome da minha sogra é só Maria José, acabou. Mas só que entrou o seu Gesiel, Maria José dos Santos, é isso, Eduardo? Dos Santos, Maria José dos Santos, é o nome da minha sogra. Então, já começa a história a dizer que esse Jetro, que se tornou sogro de Moisés, ele tinha 7 filhas. O nome 7 significa perfeição, completo, cheio, né? Próspero. E a Bíblia diz que ele tinha 7 filhas. Para esse homem, na vida dele, talvez não era legal, porque ele precisava de filhos. Mas a Bíblia não entra no detalhe dos filhos, a Bíblia entra no detalhe das filhas. E o melhor de tudo, ele tinha 7 filhas. Vai dizer que os pastores que estavam ali expulsaram as filhas de Jetro. Por que eles expulsaram? Porque o trabalho de dar água para o camelo não era das mulheres, era de quem? Dos homens. É assim ou não é, irmãos? Quando alguém toma o trabalho de alguém
e você se acha superior às pessoas. Ah, mas eu tocava violão tão bem, por que veio outra pessoa? Ah, mas eu cuidava tão bem da igreja, por que entrou outra pessoa no meu lugar? É porque a gente se acha o melhor, mas a gente não é nada. Jesus disse que nós somos pó e cinza. A Bíblia, em todo Gênesis, e Deus, o Senhor, vai falar que nós somos pó e do pó voltaremos. Então nós não somos nada. A Bíblia vai dizer que aqueles pastores expulsam aquelas mulheres porque elas estavam fazendo serviços de homem. E a gente não pode generalizar, porque tem mulher por aí que dá um banho em homens. Quem pode dizer glória a Deus? Só 2 mulheres, aleluia. Tem mulher por aí que faz muito melhor do que muito homem por aí, irmãos.